E aí, beleza? Então, esse aqui é o Chegou, que é um estilo de vídeo que eu não fazia há algum tempo aqui no canal, mas ele é basicamente para mostrar quando chega alguma edição interessante. E nesse caso eu vou comentar o relógio de uso final, que é essa publicação da Panini. Na verdade, se tu quer ouvir um comentário sobre relógio de juízo final, tem 1 milhão de vídeos já aqui no canal, até tem um vídeo agora da edição número 10, mas enfim, saiu agora pela Panini, justamente com essa capa. Eu já vou começar reclamando, certo? A Panini ela publicou com a capa alternativa do relógio do Apocalipse, certo? Lá nos Estados Unidos saiu com essa capa que vocês estão vendo aqui em cima. E ela não tá aqui dentro da publicação da Panini. Vocês podem ver que quando tu abre, aqui a primeira página, tem o expediente, e aí já começa direto a história. E aí se a gente for dar uma olhada aqui nos extras, tem basicamente algumas outras capas alternativas de outras edições futuras de Doomsday Clock, mas não tem justamente a capa aquela com a plaquinha do fim está aqui. Isso é um problema porque, não sei se vocês sabem disso, mas o Watchmen ele tem uma peculiaridade de que toda edição, a capa, na verdade, é o primeiro quadro da história. E eu não vejo até um problema da Panini usar essa capa do Superman, porque ela é mais atrativa. É óbvio que essa capa com o Manhattan e com o Superman vai vender muito mais do que uma capa que teria só uma placa sendo segurada de o fim está aqui. O problema é que não colocar essa capa nem aqui no começo é basicamente tirar o primeiro quadro do leitor. Olha só, na verdade o primeiro quadro não é esse aqui. O primeiro quadro é a capa principal lá da publicação. Esse é um erro que também tem na edição norte-americana, sabe? A capa não tá nem nos extras, por exemplo. Lá também não tem isso. Então é algo que a Panini podia muito fácil ter corrigido. Foi uma cagada editorial dos caras, sabe? Eles fizeram a mesma coisa que a DC, eles simplesmente reproduziram provavelmente o arquivo que chegou para eles só traduziram e era isso. E eles poderiam ter ampliado a experiência do leitor e ter entregue lá o primeiro quadro sendo a primeira capa. Mas enfim, cagada, tá? Cagada mesmo. Tu pode até dizer, ah Vini, mas é só uma capa, posso ver essa imagem online e a capa nem dizia nada. Não, tá cagando a experiência que o Geoff Johns pensou, sabe? Quando ele pensou na minissérie, ele queria reproduzir a experiência do Watchmen. E dessa forma não tá sendo 100% reproduzida. E sim, é preciosismo meu, mas tem que estar. É o primeiro quadro, sabe? Faz parte do Watchmen. Enfim, tá. Dito isso, Doomsday Clock reproduz muito bem a estética de Watchmen. Tem a questão ali dos 9 quadros. A colorização é muito parecida. Ele alterna a temperatura da cor justamente para dar emoção em determinadas cenas. Isso é muito bem feito. Podem ver esse exemplo aqui. E lá no fim, assim como no Watchmen, tu tem que não seriam extras, né? Na verdade, seriam materiais complementando a tua leitura. E ele faz isso justamente, né? São reportagens falando sobre a grande farsa, porque eu não sei se tu sabe, mas o plot de Relógio do Juízo Final é justamente a farsa, entre aspas, lá dos Imandias sendo revelada. Aí as pessoas acabam... Isso aparece nas primeiras páginas, ó. Eles descobrem justamente o fato dele ter manipulado a galera e ter jogado lá a Octopussy na cidade. Então esse é o plot. Eu ficaria muito feliz se a DC tivesse chamado o Dave Gibbons para desenhar alguma coisa aqui, sabe? Nem que fosse alguma página extra, alguma coisa assim. Ele não participa. Mas o Gary Frank, ele é um monstro. Ele é um semideus aqui. É impressionante o nível de detalhamento que ele coloca nas páginas, assim. Com todo respeito ao Dave Gibbons, eu adoro o desenho dele, mas tu não sente falta, assim, sabe? O Gary, ele detalha muito bem e ele reproduz justamente a estética lá do quadrinho original. Nessa HQ é legal que o Geoff Johns cria 2 novos personagens, que é o Mímico e a Marionete. São esses 2 aqui que o Rorschach vai buscar os caras na prisão, aí depois vocês vão descobrir por quê. E são personagens bem interessantes, assim, sabe? É tipo Coringa e Arlequina do universo do Watchmen. E eles são maravilhosos, assim, tu já te apaixona por eles logo nas primeiras páginas. Nessa primeira edição a gente já tem um vislumbre do universo regular da DC. Vocês podem ver que a gente tem aqui o Superman, né, e uma parte da origem dele sendo contada. E isso, na verdade, é algo que vai se reproduzir ao longo do Relógio do Juízo Final. Tu vai ter vários encontros entre os personagens, o que é bem legal, assim. É a melhor parte, na verdade, sabe? Tu vê a diferença entre o universo do Watchmen e o universo DC. Outro ponto legal, assim, o Geoff Johns, ele não é o Lamour, tá? A gente sabe disso. Então ele tem que se esforçar, assim, né, com todo respeito ao Johns, mas é tipo comparar ele com o semideus. Então ele tem que se esforçar para apresentar a estética de Watchmen, que é brilhante. E eu acho que ele faz algumas coisas, assim, sabe? Além da questão dos 9 quadros, que já é algo legal, assim, e fácil de reproduzir, e das cores, eu acho que ele reproduz alguns aspectos narrativos, sabe? Por exemplo, tem esse momento aqui
onde o Superman tá deitado, né? Ele tá, tipo, dia a dia dele normal. E a gente tem uma luz azul. Eu acho que isso não é gratuito, sabe? Talvez seja a luz do Manhattan no Superman. Talvez nesse ponto aqui, onde tem o óculos do Clark, a gente vê ele justamente ao redor do aro do óculos. Talvez seja ele dizendo que o Clark tá preso, sabe? Numa redoma. Isso é legal, sabe? Eu acho que isso é reproduzir um pouco do que o Moore fez lá em Watchmen. Tem também esse primeiro take aqui, que é bem interessante, né? Ele vai afastando, e quando ele, a princípio ele vai mostrar o topo do prédio, ele aproxima de volta. Talvez aí seja uma mensagem para diferenciar a obra do Watchmen, né? Que a perspectiva é diferente da primeira página. Vocês podem ver aqui, ó, no Watchmen, a gente tem... Ele vai afastando, e tu tem o take de cima. Ele optou em Doomsday Clock por fazer o take de perto, né? Ele volta pra perto. Um ponto que muita gente reclamou, e eu reclamei junto, na verdade, são os R$ 9,90 do preço de capa. Tá, eu vou tentar ser o mais justo possível dentro do meu pensamento. É desnecessário o luxo? Tá, tu até pode dizer que é. Mas eu acho que a edição tem que ser dessa forma, porque o Watchmen também foi publicado num formato, acho que é Prestige que se fala nos Estados Unidos, que é basicamente um formato um pouco mais evoluído, sabe? Com uma capa cartão, um papel melhor e tudo. Lógico, podia ser muito mais barato, porque ele tem 32 páginas. Então, ele, comparando com outras mensais, o preço deveria ser um pouco menor. Mas nos Estados Unidos, essa edição ela custa $5, enquanto a maior parte dos gibis custa 3. Eu penso que, de repente, a Panini pode ter negociado isso à parte, e aí o preço tem que ser mais alto, porque é um licenciamento maior. Sabe? Eu não quero defender a Panini, mas eu penso que pode ser isso. Ou de repente ela comprou por um pacote e botou o preço lá em cima pra nos ralar mesmo, e era isso, sabe? Mas eu penso que no mínimo eles devem ter comprado num pacote separado, porque eu tenho mania de acreditar nas pessoas, tá? Mas enfim. Mas é isso, assim. Eu gostei eu reli agora a primeira edição, depois de algum tempo, e continua muito legal pra mim, sabe? Justamente a apresentação do Mímico na Marionete são incríveis. Tu tem eles reproduzindo aquela cena do Rorschach na prisão. Tem até uma brincadeira aqui, que o Rorschach pergunta pro cara que tá preso, tá afim de sair? Aí o cara, não, tô legal, cara, não pode me deixar aqui preso, porque, tipo, eu não tô afim de ir aí fora se eu sei que tu tá do outro lado. Isso é bem legal. E, sinceramente, eu acho bem incrível a ideia do Watchmen continuar com o segredo do Ozymandias sendo revelado, porque é justamente como o Watchmen termina, né? Ele termina com o diário lá sendo perdido. Enfim, leiam, tá? Não vão com preconceito, vejam o que vocês acham, mas enfim, espero que esse programinha tenha sido útil. Eu achei bonita a edição, certo? Eu preferia que ela custasse uns R$8 no máximo, preferia, mas eu achei bonita. Só preferia que a capa fosse a outra capa com o primeiro quadro, para a nossa experiência ser, né, melhor. Vocês podem ver que na edição de Watchmen tem esse cuidado. Olha só, aqui tá a capa e aqui tá o primeiro quadro. Um é sequência do outro, sabe? E aí na edição brasileira de Doomsday Clock, né, tipo, não temos isso. Bom, era isso. Comenta aí o que tu acha. Tu acha que é frescura minha? Tu acha que, grande coisa aquela capa? Comenta aí e também comenta tuas expectativas, sabe? Tu já chegou aí na tua cidade, tu tá lendo, tu vai acompanhar, tá bom? Abraço, tá? Foi muito bom te ter por aqui. Tchau.